Bem-vindo ao nosso curso de matemática para concursos militares. Esse curso vai falar sobre conjuntos e conjuntos numéricos e pode ser aproveitado para o concurso da ESA, AFA, SpaceX, dentre outros concursos militares. Bom, a noção de conjunto ela vai ser bastante fundamental, né? Conjunto vai ser sempre uma coleção de qualquer objeto. No caso, por exemplo, se eu falasse que eu quero o conjunto dos estados que compõem a região sudeste do país, né? Vocês vão me dizer que esse conjunto vai ser formado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. E assim sucessivamente, né? Se eu pegar outra região do país, vocês também vão me fornecer quais são os estados que vão pertencer a esse conjunto. Uma noção bem básica. Um conjunto é formado por elementos. Um objeto A qualquer pode ser elemento de um determinado conjunto A. Então nós vamos escrever da seguinte forma: A pertence a A, que é esse A maiúsculo é o conjunto A, e escrevemos essa seguinte forma ali, que está escrito, ó, o A minúsculo, o Ezinho de pertence e o A maiúsculo. Então, para a gente dar continuidade e poder entender melhor os conceitos que vão ser abordados aqui para frente, é interessante que vocês saibam essas simbologias que estou mostrando aqui agora. Tá? O que é pertence, o que é não pertence, está contido, não contido, as setas, o que significa, a barra, o que significa. Então, isso aí com o decorrer dos exercícios vocês vão pegar com maior facilidade. Então ali tem até um exemplo. Ó. Minas Gerais pertence ao Sudeste, né? E Paraná não pertence ao Sudeste, né? Ao S. 2 pertence a B e 9 não pertence a B. Retângulo pertence a C e triângulo não pertence a C. Somente a fim de exemplos. Vamos fazer uns exercícios rápidos aqui. Então, se eu pedir para a gente escrever aqui, ó, escreva o conjunto expresso pela propriedade. Então, x é um número natural par. Então, quais são os números naturais que são pares? A gente já sabe que esse conjunto, né, da letra A, eu coloquei a letra A aqui, ele vai ser o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, infinitamente, para todos os números naturais que são pares. A letra B diz como? X é um número natural menor que 8. Quais são os números que são menores que 8 e que são naturais? Então, está descrito aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A letra C já nos pede o seguinte, um número natural múltiplo de 5 e também que seja menor que 31. Então nós temos que pegar quais são esses números que são menores que 31, que são naturais e que ao mesmo tempo são múltiplos de 5. Temos aí, ó, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Na letra D, ele fala que x é a letra da palavra conjunto. Né? Quais são as letras da palavra conjunto? Né? As letras são qual? C, O, N, J, U, T. Então, perceba que conjunto não são apenas números, né? A gente pode ter conjuntos de várias coisas, como eu dei o exemplo lá em cima do conjunto dos estados que compõem certas regiões. Né? Assim também eu posso dizer que conjunto de países que compõem certo continente não interessa. Então ali ele diz o que? X na letra E. X é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Quais são os quadriláteros que possuem 4 ângulos retos? Quadrado e retângulo. Número 2 ali, ó, escreva o conjunto dada pela condição y é um número tal que y ao quadrado menos 25 igual a zero. Então essa aí facilmente a gente já sabe que o y vai ser mais ou menos 5, né? A gente joga o 25 lá para o outro lado da igualdade e nós temos a raiz de 25 que vai dar mais ou menos 5. E a letra B, a gente vai ter que usar a equação de Bhaskara para achar o y' e y duas linhas. Resolvendo, a gente acha o conjunto B, que vai ser 3 e 2 positivos. A letra C, ela pede o que? Y é um número maior do que zero, tal que y² menos 3y menos 10 igual a zero, mesma coisa. Vamos usar também a equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, para resolver esse problema. E achamos C igual a 5, ou seja, vai ter uma só raiz. Y é um número divisor de 16, tal que y ao cubo é igual a 8. Então ele tem que ser divisor de 16.
y ao cubo igual a 8, logo y tem que ser o quê? 2, né? Certo? E é um divisor de 16. Y é um número inteiro menor que 6 e maior que menos 2. Quais são os inteiros menor que 16 e maior que menos 2? Inteiros. Né? Números inteiros agora, não naturais. Então, números inteiros nós temos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Estão compondo esses números inteiros menor que 6 e maior que menos 2. A fim de exemplo somente. Vamos lá. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Então ele pode ser representado por quê? Por aquelas chaves, né? E essas chaves elas não têm que ter nada dentro. Conjunto unitário é aquele que possui apenas um único elemento. Conjunto unitário é aquele que possui apenas um único elemento. Então, um exemplo ali, as chaves com um elemento dentro, que nesse caso é o 2. Universo. A dotação do conjunto universo é a letra U. Então, é o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando em determinado assunto. Ou seja, às vezes eu vou fixar o universo, como foi fixado no exercício anterior, que dizia que o nosso conjunto universo, ele era o quê? Um número natural par, um número que é divisor de 16, um número inteiro. Então isso tudo é nosso conjunto universo. Ali voltando a falar do conjunto vazio, observe o quê? Que o vazio também pode ser representado por zero cortado com uma barra. Só que não pode ser representado por esse zero cortado por uma barra dentro do conjunto chaves, né? Porque teria um conjunto vazio dentro de outro conjunto vazio, o que seria errado na matemática. Conjunto universo lá. Se U é um conjunto dos números naturais, então a equação x mais 5 igual a 2 não tem solução. Né? Lembra ali, ó, números naturais. U é o conjunto dos números naturais. Se U é o conjunto dos números naturais, então a equação x mais 5 igual a 2 não tem solução. Por quê? X mais 5 igual a 2 só vai ter solução se x for igual a menos 3. E nesse caso, menos 3 não é número natural. Menos 3 pode ser um número inteiro, né? Mas não é natural. Só a fim de exemplo. Subconjuntos e a relação de inclusão. Então, A está contido em B. Como é que a gente pode ler isso aí? A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Então perceba aqui, ó, que o conjunto A, ele está dentro do conjunto B, e todo esse conjunto B aqui, ele está dentro de um conjunto universo. Esse universo ele vai ser dado na prova. Dentre os números reais, dentre os números racionais, dentre os números inteiros, determine o valor de x. Né? Então esse é o conjunto universo em que a questão vai trabalhar. Então, um exemplo aqui, ó, considerando P o conjunto dos números naturais pares e N o conjunto dos números naturais, temos o que? P ele vai ser meus números naturais pares, que são quem? Meus naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e assim por diante. Né? E meu conjunto em N, o conjunto dos números inteiros. De tal forma que o conjunto P ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá vendo? Números de N. Então, nesse caso aqui, ó, P está contido nos números naturais. Outro exemplo aqui, ó, se A é o conjunto dos retângulos e B é o conjunto dos quadriláteros, então nós podemos dizer que A está contido em B, porque todo retângulo é um quadrilátero. Então perceba que, mais uma vez, nem sempre conjunto vai ser algo numérico, tá ok? Agora aqui se tratando especificamente de números. Se A é igual a 1, 2, 3 e B é igual a 1, 2, 4, então A não está contido em B. Por quê? Faltou quem? Nosso número 3 aqui, né? E 3 não pertence a B, tá vendo? O Ezinho cortado aqui. Então nesse caso também, B não está contido em A. Isso cai igual a água em concurso. Nossa relação de inclusão. A relação de inclusão possui 3 propriedades básicas. Dados conjuntos A, B e C, quaisquer de um determinado universo U, temos o que? A está contido em A, é uma propriedade reflexiva. É claro que A vai estar contido em A, porque A é A. E se A está contido em B, B está contido em A.
E se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Essa é a propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em C, então nós podemos dizer que A está contido em C também. Vai ser uma propriedade transitiva. Então, a gente possui o seguinte silogismo ali, ó. Se P é o conjunto dos paulistas, B o conjunto dos brasileiros e S o conjunto dos sul-americanos, então nós podemos dizer que os paulistas estão contidos no conjunto dos brasileiros e os brasileiros estão contidos no conjunto dos sul-americanos. Não é verdade? Da mesma forma, funciona na relação dos números, ó. O conjunto dos números naturais está contido nos conjunto dos números racionais. Nosso Qzinho aqui cortado, tá vendo? Que por sua vez está contido nos números reais. União entre conjuntos. Então, para nossa união, a gente já vai aprender a ler aqui ó, aquela simbologia que eu passei lá em cima. Então, a união com B é igual ao que? X. Essa barrinha aqui é para todo. Então, X para todo X pertencente ao conjunto A, né? Ou X pertencente ao conjunto B. Então, por exemplo, se A é 3 e 6 e B é 5 e 6, então a união de A com B fica da seguinte forma: 3, 5 e 6. Né? Nós unimos os elementos aqui do conjunto A e B. Certo? Então, a simbologia aqui, ó, no diagrama de Venn, então a simbologia aqui no diagrama de Venn-Euler fica dessa forma, tá vendo? Todo o diagrama rachurado, pintado. E nós temos também a intersecção. A intersecção vai ser lida de que forma? X para todo x pertencente a A e x pertencente a B. Olha a diferença aqui, ó, dessas duas nomenclaturas. Olha a diferença que nós temos para união. A união nós temos aqui a palavrinha ou, e aqui nós temos a palavrinha e. Tá ok? Então, ou nós utilizamos o que? Para a união. E a gente usa para a intersecção. Então, um exemplo aqui, ó. Se o conjunto A é formado por 2, 4 e 6, e o conjunto B, 2, 3, 4 e 5, então a intersecção, ou seja, o que tem em A e que tem em B ao mesmo tempo, é o número 2 e o número 4. Então, essa vai ser a intersecção, vai ser esse formato aqui no diagrama de Venn-Euler. Ok? Diferença. Diferença nada mais é realmente aquilo que a gente sempre aprendeu, né? Então vai ser um menos o outro. Então vai ser o conjunto A, nesse exemplo aqui, menos o B. Então agora eu vou apresentar para vocês os conjuntos numéricos. Já falamos de conjuntos, agora vamos falar dos conjuntos numéricos. Então começando pelos números naturais, né? Tem até aqui uma frase desse matemático alemão, que ele fala o seguinte: Deus criou os números naturais, o resto é obra dos homens. Então, os números naturais, como o próprio nome já disse, que é natural, na verdade, vai começar com o zero e vai até o infinito. Então, eles são os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e segue e vai embora. Tem uma regrinha deles aqui, ó, que é importante gravar, porque nas provas dificilmente vai cair cálculos para você fazer dessa matéria de conjuntos, vai cair muito texto, que às vezes é difícil da gente gravar. Então é importante a gente saber. Então uma regrinha dos números naturais, uma delas é qual? Que qualquer número natural tem um único sucessor. Né? Números naturais diferentes têm sucessores diferentes. O zero é o único natural que não é sucessor de nenhum outro. Ok? A soma e o produto de dois números naturais resultam sempre em número natural. Então, se eu somar ou multiplicar os números naturais, sempre vai me dar como resultado outro número natural. Mas a subtração e a divisão entre dois números naturais nem sempre é um número natural. Isso é muito importante a gente gravar, que isso geralmente gosta muito em cair naquelas questões que tem alternativas, né? Aquela alternativa número 1, 2 e 3, depois a resposta. Quais são as corretas? 1, 2 e 5, 1, 2 e 4, 3 e 4. Né? Números inteiros. Então, números inteiros, o próprio nome já diz, são todos aqueles que são
inteiros, independente se é positivo ou negativo. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 10, menos 50, 100, 99, é inteiro. E tem a regrinha deles também, que a soma, o produto e a diferença de dois números inteiros resultam sempre em um número inteiro. Resultam sempre em um número inteiro. Mas a divisão de dois números inteiros nem sempre resulta em um número inteiro. Números racionais. Então, a nossa regra básica aqui de números racionais, né, vai ser o quê? Número racional é aquele que x, é aquele x, né, para todo x que seja igual a a sobre b, com a pertencente aos números inteiros e b pertencente a números inteiros. E b sendo diferente de zero, é claro, eu não posso ter um denominador aqui da minha fração, o número zero. Então, as quatro operações fundamentais são possíveis e valem todas as propriedades que valem para os inteiros. Ok? Dividindo-se A por B pode resultar o quê? Decimais exatas, finitas, ou decimais ou dízimas periódicas infinitas. Tá ok, pessoal? E os números irracionais? Né? Os números irracionais, números decimais que não admitem essa representação, não é? São os decimais infinitos e não periódicos. Então aqui, ó, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, se eu continuar esse cálculo aqui, eu vou ter números não periódicos infinitos aleatórios. Não vou ter números organizados, né? É igual ao π, 3,141592, infinitamente aqui, uma afinidade de números aqui aleatórios. Okay? Então ele é irracional, não dá para a gente mensurar esse número exatamente. A gente pode aproximar, mas não mensurar exatamente. E o conjunto dos números reais, que vai englobar todos esses conjuntos que eu falei até agora. Ele vai ser a união dos conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, ok? Exceto os números complexos. E já que eu falei em números complexos, olha ele aqui. Então, esse é o nosso famoso números complexos, né? Em que dá para fazer o quê? Dá para resolver uma raiz quadrada negativa. Na verdade, que a gente vai falar mais tarde dele na parte de números complexos, propriamente dita. Então, eu trouxe aqui um exercício, né? Praticamente um exemplo para a nossa aula inicial aqui de conjuntos. Então, esse primeiro exercício ele fala o que, ó? Numa pesquisa com jovens foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não. A primeira pergunta é: gosta de música? A segunda pergunta é: gosta de esporte? Então responderam sim à primeira pergunta 90 jovens. 70 responderam sim à segunda pergunta. 25 responderam sim a ambas e 40 responderam não a ambas. Então esse exercício está perguntando quantos jovens foram entrevistados, né, nesse total. Para a gente começar a resolver essa questão aqui, a gente pode usar o diagrama de Venn-Euler, que é um diagrama bem fácil de se fazer. E no primeiro círculo nós podemos colocar o quê? Aqueles que gostam de música, né, o conjunto de música. E no outro círculo, o conjunto de esportes. E a gente começa sempre pela intersecção. Quantos são os alunos que gostam das duas coisas? Gostam de música e esporte? 25. E os que gostam somente de música? A gente não sabe. E os que gostam somente de esporte? A gente também não sabe. Então a gente vai colocar os que gostam somente de música como X e os que gostam somente de esporte como Y. E tem aqueles também que não gostam de nada, que são os 40, que estão fora desse conjunto, né? Mas eles estão dentro do universo. Qual o universo? Alunos. Eles são alunos também. Então primeiro a gente vai resolver para quem gosta de música. Vamos lá. Então gostam de música, x mais 25, né? Que é igual a quanto? 90. Foi, me passou ali, ó, responderam sim a primeira pergunta. 90 jovens, ou seja, os que gostam de música. E facilmente a gente encontra o nosso valor de x, que é 65. Então 65 alunos gostam somente de música. Da mesma forma, a gente vai buscar encontrar aqueles que gostam somente de esporte. De que forma? Y mais 25 vai ser igual a 70. Foi a informação que o próprio exercício me passou. Dessa forma a gente acha Y igual a 45. Então 45 alunos gostam somente de esportes.
Então, olha essa palavra, eu coloquei até colorido, somente, somente de esporte e somente de música. Então, agora, facilmente, a gente consegue montar outra equação que é o quê? O total de alunos. Então, o meu total de alunos vai ser meu 40, né? Esse 40 aqui são aqueles que não gostam de nada. O meu 25, que é a minha interseção. O meu X, que são aqueles que somente gostam de música. E o meu Y, que são aqueles que somente gostam de esporte. Facilmente montando a minha equação de soma, eu acho um total de 175 alunos. Então a gente fica por aqui. Essa foi a primeira parte do conteúdo. Vou deixar exercícios para vocês fazerem, tá ok? E teremos correção de alguns exercícios que são mais cabulosos, mais cavernosos, né? Mais complicados. Até mais.